E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Itamar Lima, canal Eletro 7+, com vocês aqui mais uma vez. Pessoal, e neste vídeo eu vou estar trazendo agora para vocês uma dúvida aí de um amigo meu que é inscrito também do canal. Ele me perguntou qual disjuntor eu devo usar, qual amperagem, qual tipo de disjuntor, e se existe diferença. Com certeza existe muita diferença. Qual é a diferença que você pode encontrar em um disjuntor? Bem, cada disjuntor tem a sua amperagem, a sua capacidade máxima de amperagem que vai circular por ele. Se você tiver um disjuntor com amperagem de 10 amperes e você utilizar uma corrente acima disso aí, ele vai desarmar, certo? Aí o que é que acontece? Você tem que calcular o seu consumo e a amperagem que você vai utilizar, vai ser utilizado naquele consumo, naquela potência, né? Para você destinar um disjuntor certo para aquela situação que você está colocando. Então eu vou estar trazendo agora nesse vídeo aqui um cálculozinho simples aí. Eu sei que muita gente sabe fazer esse cálculo, mas tem muita gente também que não sabe. Então é um canal que eu trago novidade tanto para pessoas que já sabem lidar com isso e também para aquelas pessoas que não sabem, tá certo? Então o que é que eu fiz aqui nesse esquema, pessoal? Eu fiz nesse esquema aqui o seguinte: esquema de disjuntores versus consumo de casa. Antes de começar essa videoaula aqui, eu vou estar falando para vocês porque eu estou gravando com o celular na frente da tela do notebook, porque eu fiz uma gravação de tela e eu tô sem microfone aqui, então ficou uma gravação muito baixa do notebook, certo, pessoal? Então tô gravando agora direto do celular, mas dá para entender mais ou menos aí esse vídeo. Então vamos lá. O primeiro esquema que eu coloquei aqui, esquema de disjuntores versus consumo da casa. O que isso quer dizer? Se sua casa funciona 100% energia solar, esse esquema aqui que eu coloquei aqui, esse daqui é para ligação DC, certo? Não é para ligação de energias alternadas não. Ou seja, se você tem lâmpadas da sua casa ligada a 12 volts na bateria, ou televisão 12 volts, e você faz o cálculo de quanto está ligado de consumo na sua casa, quanto em potência está ligado diretamente na bateria 12 volts. Então você vai pegar a quantidade de lâmpadas. Se cada lâmpada for, digamos, 6 watts, 9 watts, você pegar a quantidade de lâmpadas total e vai somar, né, junto com a potência da televisão, e aí você vai ver, você vai achar a quantidade de consumo de watts que você tem na sua casa. Aqui eu coloquei um exemplo aqui de 200 watts. Digamos que na minha casa eu consumo isso aqui, 200 watts de corrente contínua, tá certo? Então, qual o disjuntor que eu vou poder usar saindo da minha bateria para os meus equipamentos? Qual o disjuntor que eu vou usar? Como é que é feito o cálculo? Então você pega aqui, ó, tensão da bateria 12 volts, que é fornecida pela bateria em paralelo, certo? Aqui vai estar ligado em paralelo, não vai estar ligado em série, aquela série que você faz para 24 volts. Então vamos dizer que está ligado em paralelo, fornecendo 12 volts, tá certo? Então você pega 200 watts, que é o consumo da sua casa, dividido pela tensão da sua bateria, que é 12 volts, certo? E você vai achar o que? 16,66. Você vai colocar um disjuntor de 16 amperes. Não, a gente indica você colocar um pouco acima. Então você coloca um disjuntor de 20 amperes DC, certo? É o disjuntor, esse disjuntor aqui, ó. É esse daqui, ó. Esse aqui, pessoal. Certo? Disjuntor DC 20 amperes. Você vai estar colocando aqui um disjuntor
aqui é um disjuntor bipolar. No caso, você vai colocar aqui positivo, que vem da bateria, e o negativo, e aqui vai sair para as lâmpadas, para televisão, o que você funcionar em 12 volts da sua casa, certo? Então, mais indicado é você colocar um disjuntor de 20 amperes DC nesse esquema aí, tá bom? Então vamos lá para outro exemplo aqui. Eu fiz aqui um exemplo das placas. Então fiz aqui um exemplo das placas também, porque tem muita gente aí que coloca disjuntores que vai da bateria para o consumo da casa, e tem gente que coloca também disjuntor entre a placa e a bateria, certo? Entre a placa e a bateria. Então eu estou colocando aqui um exemplo de esquema entre placas e baterias em paralelo, tá certo? Então digamos que você tenha lá no seu sistema solar, você tenha 3 placas de 270 watts, certo? E em paralelo está dando a ligação 810 watts. Então, qual disjuntor que é indicado? Então você pega aqui a potência do total das 3 placas de 270 watts, que é 810 watts, dividido pela bateria, que é 12 volts, não é isso? Você está usando a bateria em paralelo. Então, se você tiver um banco de baterias, 3 baterias de 150 amperes ligado em paralelo, então você vai fazer por isso aqui, 12 volts. Se for a bateria ligada em série, vai dar 24 volts. Então, ou seja, é outro tipo de cálculo, mas é a mesma coisa. Então você pega 810 watts dividido por 12 volts da bateria, a tensão da bateria, que vai dar 67,50 amperes. Ou seja, você vai colocar um disjuntor de quê? Que tem que colocar acima, né? Lembrando que tem que colocar um a mais acima. Você não pode colocar um disjuntor igual ou menos. Você tem que colocar acima. Então você vai colocar um disjuntor de 70 ou 75 amperes, certo? E aí vai estar dando proteção certinho. Então você pode estar colocando um disjuntor desse aqui também, ó, de 80 amperes. Desse aqui. DC, tá pessoal? É disjuntor DC. A maioria desses disjuntores você não consegue achar em casa de material de construção, de elétrica, essas coisas não. A maioria você consegue achar mais no Mercado Livre, né? No caso aqui na minha região mesmo eu não consigo encontrar disjuntores de corrente DC. Só consigo encontrar disjuntores de corrente alternada aqui na região, certo? Mas se você está utilizando o seu sistema solar é corrente contínua, você tem que colocar disjuntores de corrente contínua também. Por quê? Porque se fechar um curto, o disjuntor de corrente contínua ele é mais indicado para desarmar, ele desarma. Já o de corrente alternada teria que ter uma amperagem, né? Uma amperagem de corrente alternada, uma capacidade maior para poder desarmar. Ou seja, pode estar comendo um curto lá e o de corrente alternada não desarma. Ele pode até desarmar, mas é bem difícil acontecer isso. Então o seu sistema todo derrete, mas ele não desarma. Já o de corrente contínua, se ele ver que está acima da amperagem dele ou fechar um curto, ele vai desarmar e proteger o seu sistema todinho, certo? Então aqui pessoal, eu vou trazer mais esse esquema aqui, esquema de ligação placas versus baterias em série. Se você tem um sistema que as suas baterias é ligadas em série, no caso aí você já está formando o que? 24 volts, né? 24 volts ou no caso 48 volts. Mas aqui, digamos que você tenha potência das suas placas lá em cima, você tenha 810 watts de placas, certo? E a sua bateria ligada em série é 24 volts. Então o esquema é a mesma coisa. Potência dividido pela tensão da bateria. Então 810 dividido por 24 vai dar 33,75. Vamos botar 33, né? Eu boto só o 75 porque é o certo também colocar aqui no nosso exemplo aqui. Mas o mais indicado é você colocar um disjuntor de uma amperagem acima disso aqui. Então você vai colocar esse disjuntor, um disjuntor de 40 amperes, certo? DC. Então é isso, a explicação mais ou menos é essa aí. A
a base de cálculos. É bem facinho, pessoal. Eu fiz esse exemplo aqui, ó, para um amigo meu também. Ele me perguntou sobre corrente alternada, como é que faz o cálculo de disjuntores para chuveiro, né? Às vezes você está tomando banho, e a água tá fria, mas o chuveiro tá bom. Você acaba de ligar o chuveiro e o disjuntor desarma, porque às vezes você está colocando, ou tá algum fio em curto, né? Às vezes pode ser isso, ou então a capacidade de amperagem daquele disjuntor que está instalado no chuveiro não é o indicado para a potência do chuveiro. Então aqui tem um chuveiro de 8.000 watts, a base de cálculo é a mesma, só que aqui está falando de corrente alternada. Então a gente vai pegar a potência do chuveiro e dividir pela corrente da sua casa. Se você usa 110 ou 220, no caso da minha região aqui é 220, certo? Então eu coloco aqui a potência dividida pela 220, que é da minha região. Então vai dar o que? 36 amperes. Eu vou colocar um disjuntor de 40. Se você colocar um disjuntor de 36 amperes ou de 30 amperes, você não vai conseguir utilizar esse chuveiro, porque ele vai estar desarmando, ele desarma, né? E se você colocar um acima um pouco, aí ele vai garantir que ele funcione normal, certo? É só mesmo para você ter uma proteção a mais na sua casa, além do aterramento, tá bom? Eu vou estar no próximo vídeo, pessoal, vou estar falando sobre disjuntores DPS e disjuntores IDR, para que serve e como você utilizar e instalar cada um. Tá bom, pessoal? Se você gostou aí, ó, se inscreve no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Eu vejo que tem muita gente que assiste os meus vídeos aí e esquecem de se inscrever no canal. Dá um like, mas não se inscreve no canal ou esquece. Então isso é muito importante para a gente estar dando continuidade ao canal. A gente se sente mais importante, né? A gente consegue ter mais entusiasmo para poder gravar os vídeos. Tá certo, pessoal? Então se você gostou, deixe seu like aí. Não esqueça de marcar o sininho para você estar recebendo a notificação quando eu postar vídeos novos no canal, tá bom? Então esse aí foi o esquema de disjuntores, cálculos e qual disjuntor apropriado para cada sistema. Tá bom, pessoal? Se você gostou, dê um likezinho aí. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Fique com Deus.